Cristiane se lembra de como eram as aulas de literatura no terceiro ano do ensino médio. Única vez em que teve contato com a disciplina no período. Você tinha lá exemplos, né, e estilos literários, mas era mais assim uma coisa que o professor ensinava você a classificar os gêneros. E era assim, um trecho bem pequeno, um exemplo de Machado. A gente não chegava a ler Machado, não chegava a ler os clássicos, assim. Era uma coisa pronta, né, que é imposta. Não tinha, então a discussão não era aberta à turma, em momento algum. Hoje, na Faculdade de Letras, mais precisamente durante as aulas de Teoria da Literatura, ela descobriu outra realidade, bem mais instigante, proposta por este pesquisador e professor da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Nabil Araújo questiona a falta de um consenso para a avaliação de obras literárias e o fato de o atual modelo de ensino da literatura nas escolas não estimular a participação dos alunos nesse processo. Segundo ele, o estímulo do senso crítico está previsto nos parâmetros curriculares nacionais. Na verdade, quando a coisa acontece desse modo tradicional, o aluno já é submetido à escolha de alguém. Ele é submetido àquela escolha e alguém diz para ele, olha, isso aqui é o que de melhor se escreveu na língua portuguesa, por mais que ele tenha dificuldade com a linguagem, por mais que ele tenha dificuldade de reconhecimento daquele código cultural, ele se vê obrigado, ou ele aceita aquilo como uma verdade dogmática ou teológica, né? Ou ele se rebela, mas sempre sem entender quais são os critérios que são utilizados. Pressupõe-se que a disciplina literatura no ensino médio seria a disciplina por excelência que deveria exercitar esse desenvolvimento dessa competência crítica, né? E, no entanto, não é o que acontece se você se atém a esse modelo, né, de uma história literária que acaba se colocando como um repositório de informações sobre estilos de época, informações que devem ser decoradas e depois reencontradas em poemas, em contos, etc. Quer dizer, esse modelo de ensino, evidentemente, não favorece o desenvolvimento dessa competência crítica. Nabil trouxe a discussão para os bancos da universidade, na expectativa de influenciar futuros professores da língua portuguesa e literatura. Ele acredita que o aluno estimulado a pensar torna-se um cidadão apto a se posicionar no mundo contemporâneo. A princípio, como toda novidade, né, acaba impondo, os alunos se assustam exatamente com a possibilidade ou com a necessidade de ter que se posicionar em relação a uma obra clássica, né? E eu sinto muito que eles ficam naquela postura de dependência, esperando que o professor venha dizer o que eles devem sentir diante da obra, ou, mais especificamente, o que eles devem escrever, como que eles devem se posicionar, que tipo de manifestação eles tenham que ter, e exatamente o contrário, né? A disciplina propõe retiradas essas bases, essas muletas nas quais tradicionalmente nós nos apoiamos para ler literatura, definição de barroco, de classicismo, de romantismo, vida do autor. Quando se tiram essas muletas e você é obrigado a desenvolver recursos para julgar o texto, o desafio é grande, mas ao final eu acho que é extremamente recompensador. Na escola a gente aprende a história da literatura. A literatura mesmo a gente não aprende, né? No sentido de o aluno não consegue perceber que aquilo ali pode ser um recurso para a vida dele mesmo, e que ele inclusive pode também produzir literatura, né? A gente acaba sempre achando que está à margem dessas coisas, que nós não somos sujeitos históricos, né? A proposta já dá resultados fora da universidade. Braulio também é aluno do professor Nabil e reparte os novos conhecimentos com jovens de uma oficina de literatura na zona norte do Rio. Os debates sempre se dão a partir de uma frase. Esta, no quadro, questiona as diferenças entre o que se fala e o que se escreve. A escola, na minha opinião também, né, como se organiza, a formação, né, a pedagógica dela é uma coisa que não traz muito o aluno para dentro dos assuntos, sabe? Quando você começa a pensar sobre juízo, sobre construção de crítica, né, você passa a repensar a sua postura no mundo, né, você como indivíduo no mundo e a relação de cada indivíduo. É preciso matar o leão dentro de você todos os dias. É necessário ouvir e aprender a usar o se põe no lugar dos outros. É necessário errar e verificar onde é que se permite que o erro entre. Sara tem 15 anos. Sempre gostou de ler Mário Quintana e Machado de Assis. Na oficina, está aprendendo a avaliar as obras literárias e criando gosto pela escrita. O tema Relações Humanas está presente nos textos que ela cria no bloco de notas do celular. Tenho
sempre vontade de requerer mais conhecimento daquilo que é bom e aquilo que não é também, né? Você ter mais ou menos uma noção entre os dois lados da nossa sociedade.